Sejam bem-vindos a mais um TVL Cultura, aqui no Museu da Família Colonial. E a nossa entrevistada de hoje é a diretora do Patrimônio Histórico e Museológico, professora Sueli Petri. Olá, professora. Olá, prazer. O assunto que trataremos hoje será o Primavera nos Museus, um evento, um ciclo de palestras que ocorrerá do dia 21 ao 27 de setembro. Professora, explique-nos um pouquinho melhor sobre o complexo museológico da nossa cidade, para depois comentarmos um pouquinho sobre essas palestras. Em Blumenau, nós temos um dos maiores complexos museológicos de Santa Catarina. Em todo o Vale do Itajaí, nós estamos muito bem representados. Só em Blumenau nós temos aproximadamente 13. Quando digo aproximadamente, porque nós temos um acervo na área do Museu de Bordado, que é para ser o Museu do Bordado, mas ele ainda está em fase de construção. E a Fundação Cultural, nós temos, sobre a gerência da Diretoria de Patrimônio, 4 museus. Museu da Família Colonial, Hábitos e Costumes, o MAB, o Centro Cultural da Vila Itopava e a Escola número 1, que é uma casa-museu mais voltada à área da educação. E esses museus atendem a nossa comunidade, estão em casas históricas, são museus casas. Históricos, né? E o primeiro é o museu onde nós estamos, que é o Museu da Família Colonial. Ele entrou em atividades em 1967 e nesse ambiente onde nós nos encontramos é uma edificação de 1864 e aqui residiu o comerciante, o cônsul, o sobrinho do fundador da cidade, Vitor Gärtner, e que teve uma participação na vida social, política, cultural e econômica de Blumenau muito grande. Vitor Gärtner foi sócio fundador de muitas entidades, Sociedade de Atiradores, Sociedade de Cantos, do século XIX, e a esposa, que considero assim uma mulher à frente do seu tempo, a Rose Gärtner, foi a fundadora do teatro em Blumenau em 1860. E nós não podemos esquecer uma mulher século XIX, participando de um grupo de teatro, realmente era inovador e para aquele momento, nessa conjuntura de qual era a situação da mulher do século XIX, realmente ela teve uma liberdade de estar presente na sociedade bastante forte. E a filha, que foi a última herdeira dessa casa, a Edith Gärtner, adquiriu da mãe essa veia teatral e foi uma das últimas moradoras dessa casa. E lá na década de 50, após o centenário de Blumenau, ela doou para a municipalidade transformar essa sua residência, a sua propriedade, que está localizada justamente nos primeiros lotes coloniais da antiga Stadtplatz, centro da colônia, doou para o município, após a sua morte, transformar essa casa num museu. E essa vontade dela foi expressa. E se pergunta ainda por que doar ao município esse patrimônio histórico, que hoje faz parte desse contexto da cidade, naquele momento da década de 50. A Edith Gärtner, ela esteve vivendo na Alemanha há muitos anos, ela tinha essa sensibilidade da preservação da memória. Era uma mulher que também estava à frente do seu tempo. Poderíamos considerá-la como uma mulher preocupada com a ecologia já na década dos anos 20, 30, a preocupação com os animais. Tinha ela vários gatos, que deu origem ao cemitério de gatos após o falecimento dela, com o nascimento do museu. Então, nesse contexto, veja quanta história que estamos falando só a respeito de Edith Gärtner. E quando ela vem para Blumenau, o que veio fazer na década de 20? Cuidar de 2 irmãos
e como ela eram solteiros, e eles precisavam dos seus préstimos devido à sua fragilidade de saúde. Então, Edith cuida desses dois irmãos, anula-se como uma artista que estava vivendo nos palcos alemães para dedicar-se aos cuidados à saúde desses irmãos. A professora comentou, né, a respeito da importância que os europeus especialmente dão aos seus museus, até porque a Europa é muito mais antiga que o Brasil, né? É evidente. Como a professora vê a importância dos museus no contexto brasileiro, né, especialmente no contexto de Santa Catarina, afunilando isso? Por sermos o estado no sul do Brasil, estão as maiores concentrações de museus. Se tirarmos da pauta, Bahia, Rio de Janeiro, são os maiores estados onde nós temos a representação de museus. Isso se dá em função já do aspecto cultural do sistema da colonização, o imigrante que aqui chegou, o sistema de povoamento, as memórias, a preocupação em manter viva essa memória. Então, os museus representam essa memória dos povoadores dessa região e essa diversidade de museus que se encontram no estado de Santa Catarina, como também no Rio Grande do Sul, deve-se justamente a esse fator. Esse cuidado dos germânicos. Né? Essa preocupação na manutenção, na preservação da memória. E essas casas-museus, que a grande maioria são casas-museus, ou estão em antigos edificações públicas, elas têm essa função de preservar esses acervos e as próprias famílias, principalmente as famílias de descendência alemã, não é apenas a parte da museologia, mas também dos acervos documentais. Isso é muito forte. As memórias de família, nós temos isso muito forte também. Árvores genealógicas também, a genealogia, imagens fotográficas, a documentação. Comento essa parte justamente por estar também à frente do arquivo histórico e se percebe a dificuldade que temos em concentrar maior informações referente à imigração italiana, que na nossa região é muito forte, a falta de material documental, periódicos, acervos, isso é muito difícil. Enquanto que a documentação voltada aos descendentes de alemães é mais intensa. A gente observa até pelo teor dos museus, né? Nos museus mais ao litoral, com os açorianos, eles procuram ressaltar os objetos, até mesmo objetos de maior porte, né? Máquinas, eles não têm a tradição dos alemães de expor objetos menores, porcelanas, cristais, né? São culturas muito diferentes, né? Exato. Em São Francisco é um museu do mar. Do mar. Então, são as embarcações onde você traz essa cultura do mar, dos pescadores e o que se utilizou a nível de litoral do Brasil, esses tipos de embarcações. Nas regiões do litoral, na região de Florianópolis, também temos algumas casas-museus que representam essa cultura do açoriano, mas ela não é tão expressiva em relação ao que nós temos nos interiores do Vale do Itajaí e de outras regiões de colonização. Já no oeste catarinense é mais forte essa presença italiana. Bom, então, professora, o que a Primavera nos Museus vem trazer ou vem buscar, né, desse complexo que nós temos na região do Vale do Itajaí? Né? Ele é um evento não só estadual como nacional, né? Exato. Então é uma troca de informações, né? A partir de um determinado momento, quando surgiu o IBRAM, que é o Instituto de Patrimônio dos Museus, né? Brasileiro de Museus, a intenção dele é congregar, reunir os museus do Brasil. Os museus, cada um viviam ou sobreviviam quase que isoladamente. Então, nos faltava um norte que desse diretrizes relativamente a qual nós deveríamos seguir, que nos permitisse aprimorar, ter uma qualidade melhor nas nossas
musealizações, nas exposições, profissionais que viessem agregar a esses museus. Então, através do IBRAM, programou-se a Semana dos Museus, que é exatamente neste ano, de 21 a 27 de setembro, normalmente acontece em setembro, e os museus do Brasil que estão vinculados ao IBRAM, associados a ele, se organizam. E a temática vem exatamente direcionada por eles. Então, nós sabemos, assim, 2 meses antes qual é a temática. E este ano nós temos como tema Museus e Memórias Nativas ou Indígenas. E em torno deste tema, procura-se, nos museus do Brasil, focar memória indígena. Nossa região, nós temos um acervo relativamente rico em relação aos xoclenhos caigangues. Programamos para este evento focar, então, essa cultura do xoclenho dos caigangues, com uma exposição temporária, que vai iniciar, vamos lançar ela agora a partir do dia 21, segunda-feira, às 14 horas, com essa preocupação de focar essa cultura, a contribuição, a forma, a história dos nativos que aqui viviam nessa região. E o interessante, o diferencial nessa exposição é justamente uma descrição, uma fala da Índia Coricrá, que vai contar a sua história. A Índia Coricrá é uma nativa que foi domesticada pelo Hugo Gendt. Quando eu digo domesticada, ele a utilizou como uma experiência. Ele a adotou e começou a fazer análise do comportamento da Índia, as reações, o aprendizado, o seu lado psicológico, a educação, como ela ia absorvendo essa entrada no mundo civilizatório, se é que assim podemos chamar, e foi anotando. E a Coricrá passou então a falar o francês, o português, o alemão, vestir-se como uma dama do início do século XX. E todo esse crescimento dentro desse novo mundo civilizatório do Vale do Itajaí, a Coricrá foi, anos mais tarde, apresentada para a sua família, na região de Birama, na época Ranzamônia, e quando os familiares a viram, eles tiveram uma reação de não reconhecimento. E procuraram, então, o sinal que é próprio dos nativos como forma de identificação, e eles, então, a rejeitam. Toda essa passagem foi registrada por Hugo Gendt. E o diagnóstico que ele teve dessas observações, ele fez um relatório que foi apresentado em 1908, em Viena. E aquilo gerou uma polêmica muito grande entre os antropólogos, que vieram, muitos deles, à região da Ranzamônia, hoje Birama, para observar esses grupos nativos. E quando ela foi reconhecida pelos pais, eles queriam tirar a roupa dela, porque ela não era reconhecida como uma indígena, uma do seu grupo. E a chamavam de Coricrá, por isso a Índia Coricrá, que no mundo dos brancos, ela não tinha essa denominação de Coricrá. Virou E essa história está sendo contada de uma forma muito sucinta nessa exposição temporária, que é uma fala e que às vezes as pessoas vão sentir um pouco dos sentimentos da Índia Coricrá, que faleceu com 39 anos, vítima de uma doença na época muito comum, mas ela não tinha anticorpos para isso, que era a tuberculose.
É uma noção antropológica, né? Exato. Uma transformação antropológica, né? De uma É. pessoa que vivia num determinado Isso. contexto, né? Social, que era o contexto indígena, e foi civilizada, entre aspas, para o modelo branco, né? Exato. E nessa exposição também estão textos contemporâneos que falam sobre a situação do nosso descendente nativo, como é que ele está, em que condições, e também a exposição fotográficas, objetos, utensílios. É uma exposição rica para quem desejar conhecer um pouco mais sobre a história dos Xoklen e os Caigangues na nossa região, e desta forma nós estamos contemplando essa temática museus e memórias indígenas. Fora isso, virão as palestras, e essas palestras estão voltadas também à parte da mulher, e uma delas seria a lenda da Vitória Régia, que é uma lenda tupi-guarani, será aí a sua transmissão sobre a travessia e o florescer da feminilidade, que será ministrada por Eduarda Renaud. É um tema muito interessante, que para nós é bastante enriquecedor, e convidamos o nosso telespectadores para que ele possa também vir assistir e participar dessa palestra. Professora, terão outras palestras também. Depois continuaremos, vamos para o intervalo comercial, com a Semana dos Museus, a Primavera dos Museus. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos a mais um TVL Cultura, falando sobre a Primavera nos Museus, com a professora Sueli Petri, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico. Estávamos comentando antes, professora, sobre o ciclo de palestras que vai acontecer nessa semana, e a professora ia falar sobre a segunda palestra, né? Então, a segunda palestra chama-se Relações Mãe-Filha e seus impasses na transmissão da feminilidade. Será proferida pela professora Daniela Alice Junques. Menopausa e a perda da feminilidade também é uma outra palestra que será proferida por Letícia Furlani. E as debatedoras desses temas será Maria Fernanda Beduski. É um tema interessante, muito atual. A mulher hoje está no mercado de trabalho, a vitalidade da mulher cada vez mais é longeva, e dessa forma nós precisamos discutir essas questões. E dentro dessa programação da Semana de Museus, é muito propício também discutirmos essas questões. Acontecerá no dia 24 de setembro, às 19 horas, na Fundação Cultural de Blumenau, no auditório Edith Gertner. E para contatos, para participar dessas palestras, entrar em contato com a Mia Ávila no telefone 3381-6176, ou então se dirigir aos nossos museus para se inscrever, para participar dessas palestras. Será um prazer muito grande contar com os nossos blumenauenses, as nossas mulheres,
para visitar os espaços, porque não é apenas a palestra. As pessoas terão oportunidade, o nosso blumenauense, o visitante que vem à cidade, muitas vezes à noite ela quer algo diferente. Então tem esse ciclo de palestra, como também tem o MAB, que é o Museu de Arte de Blumenau, que nesse tempo, então, será também uma oportunidade de visitação do público. E também, já que estamos falando na Semana de Museus, esse complexo do Museu da Família Colonial, o complexo da Fundação Cultural na área da museologia, nós temos o Museu de Hábitos e Costumes, que é um museu interessantíssimo, diversificado, muito visitado e elogiado pela diversidade de acervos. E nós estamos no momento com uma exposição denominada Unidunité, em que é uma exposição temporária e a criança, os pais poderão trazer sábados, domingo para visitar essa exposição infantil, mas que muitos de nós adultos vamos nos identificar com essa exposição, porque justamente ela traz elementos de brincadeiras da década dos anos 70, dos anos 80, que eram os videogames, que hoje já estão fazendo parte de um passado, de uma infância, de uma geração dos anos 60, 70, 80, e que já não encontramos mais no nosso cotidiano. A gente vê todo o processo, né, evolutivo das peças de brinquedo. A professora até comentou o videogame, né, lá, desde aqueles dos anos 60, muito rudimentares, muito, né, até os mais complexos dos dias atuais. E as meninas, quem não jogou Cinco Marias e outros tipos de brincadeiras, que hoje a nossa criança está mais no celular, ou então no tablet, tablet, buscando joguinhos, mas ela não conviveu com aquilo. Então ela vai sentir e ter a oportunidade não só ver, pôr em prática também. Essas brincadeiras ela pode mexer, ela pode desenhar, ela tem opções para trabalhar com o que está exposto aí. Uma exposição interativa, então. Interativa. Né? Professora, voltando ali à Semana dos Museus, né, eu vi que a temática dela é bastante feminina, né? É uma abordagem até, não sei se foi premeditado, mas também a questão da Índia, né? Nós fizemos essa conexão, já que trabalhamos com a Índia Corikrá, e trazer para o presente também essa relação passado-presente e projeção de futuro, justamente com essas palestras, a lenda da Vitória Régia, né, da professora e também artista plástica Eduarda Renault, as relações mãe-filha e os seus impasses nessas transições de feminilidades. Fui educada de uma forma, as mães de hoje educam as suas filhas de uma forma diferenciada, com problemáticas diferenciadas, são as mesmas. Porém, em momentos históricos diferentes, como agir, e a menopausa, que é mais uma problemática das mulheres mais maduras, mas que tem que ser pensada já a partir dos 20, 30 anos, porque ela tem que ser preparada. E essa discussão do feminino com a Índia Corikrá, elas se fecham. Isso não significa que nós estamos esquecendo do masculino. Está muito presente nas imagens, nos objetos que estão expostos. E dessa forma nós estamos contemplando memórias e museus, memórias indígenas com essa temática proposta pelo sistema de museus, que é o IBRAM, nessa Semana de Museus. Certo. Professora, alguns dados pessoais. Pois não. Bem, eu sou uma blumenauense, agora por adoção, né? Ganhei o título, mas eu nasci em Dayal, morei muitos anos em Gaspar, então eu fico muitas vezes assim, puxa, eu estou muito ligada ao Vale do Itajaí. Sou formada em História, pós-graduada, trabalho na Fundação Cultural há muitos anos, me identifico com essa parte de patrimônio museológico e documental. Fui professora na universidade durante 30 anos, recentemente me aposentei
E faço uma coisa que gosto, uma atividade que gosto. Sou mãe de um filho, Juliano, um neto, uma nora e um marido. Essa é a Sueli Petri, que realiza um trabalho para a cidade, mas que me dá um prazer muito grande. Essa é a Sueli Petri. Professora, então fica novamente aberto a fazer o convite, né, da programação, passar os horários, então, mostrar o cartaz ali. Este é o cartaz da 9ª Primavera dos Museus, de 21 a 27 de setembro. Dia 21, às 14 horas, nós iniciamos com a abertura da exposição Museus, Memórias Indígenas, e um ciclo de palestra durante esse período, que será no dia 24, às 19 horas, no auditório Edith Gertner, na Fundação Cultural de Blumenau. Para quem não conhece, onde fica o Edith Gertner, é o prédio em frente à Praça Hercílio Luz, que durante muitos anos foi o centro administrativo de Blumenau Colônia, Blumenau Município, que era a prefeitura. E hoje é a sede da Fundação Cultural de Blumenau. Serão todos bem-vindos e esperamos que as mulheres que estão interessadas nesse ciclo de palestra compareçam. Muito obrigada. Professora, nós que agradecemos. Um prazer essa conversa, um grande momento para os museus no Brasil, né? E sucesso nas palestras. Obrigada. E lembrar ainda que os museus estão abertos sábados, domingos, feriados, a partir das 10 horas da manhã até às 16 horas diariamente. Então visite os nossos museus, porque ele faz parte da sua história, da história de todos nós que vivemos no Grande Vale do Itajaí. Chegamos ao fim com mais um TVL Cultura. Até a próxima.